Olá, boa noite. Eu sou Ana Cristina. Não sei se já temos aí um grupo de pessoas nos escutando. Eu sou a diretora da escola, da Canadá Viva a Vida, e eu estou aqui, de novo, muito feliz por estar recebendo na escola, né? Sabendo que não é exatamente a escola como a gente a conhece, né? Mas dentro das nossas casas, ainda assim, a gente consegue possibilitar bons encontros, né? E hoje a gente está aqui recebendo a Thaís, né? A Thaís é uma pessoa muito importante para a gente, antes de mais nada, porque é mãe da escola, né? Está com a gente desde que o filho é pequenininho. O Léo hoje está no terceiro ano do Fundamental 1 e é um enorme prazer poder conversar com as pessoas que dividem conosco essa tarefa, né? Essa parceria de acompanhar as crianças no seu crescimento. Então, a Thaís é jornalista, ela trabalha na Globo News e ela vai contar hoje um pouco para a gente como é que está a questão do jornalismo na pandemia e suas boas histórias, né? A escola é um lugar que gosta muito de boas histórias e a gente pensou que seria muito interessante trazer para perto de nós, né, essa discussão. É uma discussão diferente para a escola fazer, né? Nós não estamos aqui hoje falando de educação, mas claro que a educação vai esbarrar nisso tudo. E estamos também possibilitando que os nossos alunos e alunas mais velhos, que estão às voltas com pensar sobre as escolhas profissionais, sobre o mundo do trabalho, né, poder pensar também um pouco o que é ser jornalista no mundo como a gente o conhece e agora nesse mundo que a gente está tendo que aprender a conhecer desde a pandemia. Então, seja bem-vinda, Thaís. Um enorme prazer te ter aqui. Muito obrigada, Ana Cristina. Eu que me sinto honrada pelo convite que vocês fizeram. Eu sou muito fã da escola, da Carandá, desde muito tempo. Meu filho, ele começou a estudar lá em 2012, no comecinho, com 7 meses. E quando vocês me convidaram para fazer a live, eu me senti surpreendida, porque eu vou confessar uma coisa aqui, é a minha primeira live da vida. Eu estou acostumada, na verdade, a fazer os ao vivo na televisão, mas não assim, dessa forma, com esse formato, né? Conversar é como se fosse uma palestra ali que a gente tem, poderia ter mais contatos, né? Físicos, visuais, e é tão diferente quando a gente olha as pessoas nos olhando, e isso tudo é muito estranho. Mas eu estou muito feliz de estar aqui para poder compartilhar um pouco com vocês como a gente está enfrentando. É tudo muito novo para a gente também, sabe? A gente está assustado e eu comecei a me movimentar de uma forma muito grande dentro da Globo News quando a gente se viu um pouco preso, sem poder sair para as ruas, sem poder entrar na casa das pessoas, sem poder fazer uma entrevista de perto, muitas vezes sem olhar no rosto da pessoa, simplesmente somente pela internet, fazendo entrevista por Skype. Então é complicado, assim, a gente está vivendo um momento desafiador, né? Então eu agradeço pela oportunidade e vejo que o público é de jovens, né, adultos, mas os jovens do ensino médio que estão aí procurando um pouco saber dos caminhos das profissões também, então eu vou compartilhar um pouco desse meu caminho. Muito obrigada mais uma vez. Imagina. Eu quero só avisar as pessoas que estão nos assistindo que a Luísa está aqui nos ajudando com o chat, então ela vai de tempos em tempos nos interromper para te trazer um pouco do que está rolando entre as pessoas que estão nos assistindo e as perguntas que, porventura, a gente puder trazer para aquecer a conversa, tá bom? Então, quem quiser pode usar o chat para a gente poder avançar na interlocução.
Maravilha, que vocês possam fazer muitas perguntas aí, e eu vou tocando aqui um roteirinho que eu fiz simples, mas primeiro acho que começa com a minha apresentação. Quem não me conhece, meu nome é Thaís Itaqui, não é Itaque, mas as pessoas começaram a me chamar de Itaque, porque o Itaqui é um cacófato. E aí na televisão ia ficar, estamos aqui com a Thaís Itaqui, ou estamos ali, não sei o que. Aí eu falei, gente, pode pôr Itaque, não tem problema. E o Itaqui é um sobrenome tupi-guarani, bem brasileiro, e é uma cidade do Rio Grande do Sul. Meu pai é gaúcho, e nós herdamos o nome da cidade. Meu avô era de Itaqui. Então, eu comecei a trabalhar na Globo através do estágio, do concurso. Eu fiz um concurso, entrei na Globo em 2007, eu já tinha 27 anos e já estava no último ano da faculdade. Foi uma brincadeira para mim, porque eu nunca imaginei que eu ia entrar através de um concurso, porque tem muitas pessoas concorrendo ali para poucas vagas. No jornalismo, eu acho que eram 11 vagas. E de 9 mil inscritos, eu consegui entrar. Até hoje, não me perguntem como, mas entrei. Não entrei na USP, mas entrei na Globo. E eu fiquei muito feliz de ter essa oportunidade, porque eu passei por todos os jornais. Então, todos os jornais que a gente conhece aqui de São Paulo, SPTV, Antena Paulista de sábado, Jornal Hoje, Jornal Nacional, Produção, edição de texto e de imagem, eu acabei passando e conhecendo um pouco de cada coisa. E aí eu tive a alegria de conhecer o Caco Barcelos, que é um grande nome do jornalismo brasileiro, uma pessoa e um profissional que eu admiro profundamente. Quando a gente fazia a faculdade, a gente não via a hora de ouvir uma palestra dele, né? Que ele fosse lá nos apresentar as histórias da vida dele, de como ele trilhou esse caminho tão promissor e desafiador, e ele enfrentou muita coisa, e hoje ele tem um programa chamado Profissão Repórter. Então, quando eu entrei na Globo, esse programa era um quadro no Fantástico. E eu já olhava para ele e assim, quero trabalhar lá, porque era muito diferente do que a gente via até então, né? E quando eu terminei o ano de 2007, eu me formei e eu consegui acesso ao Caco e me apresentei para ele. Expliquei um pouco da minha vida, do que eu gostaria de fazer no jornalismo, o quanto eu gostava de contar histórias, principalmente das pessoas que não são ouvidas, muitas delas pelo Brasil, e eu tinha uma vontade muito grande, né, de poder trabalhar com esse jornalismo mais direcionado a direitos humanos. E aí eu conversei com ele e mostrei um trabalho meu para ele de conclusão de curso, que eu fiz sobre um abrigo de crianças carentes. Esse abrigo, eu fazia parte de um grupo de uma ONG, e que a gente visitava todo mês e levava as crianças para passear. Eu fui voluntária durante 10 anos desse abrigo. Então eu pude ver muitas crianças crescerem, muitas crianças serem adotadas. Inclusive, uma das histórias de adoção eu gravei com uma câmera, eu mesma. Fui para a Itália, porque 4 crianças foram adotadas por 2 casais de italianos. E aí eu tive acesso a essa história, porque eu já era voluntária do abrigo. Mas eu mostrei esse trabalho para ele. Falei, olha, eu gosto dessas histórias, né? Eu gosto de mostrar alguns dramas humanos, e como a gente pode trazer esses dramas de uma maneira delicada, na qual a gente possa tocar ali em um ponto que parece uma ferida, mas tentar com muita responsabilidade, delicadeza, trazer à luz essas histórias, porque muitas vezes a gente já nasce numa família que nos proporciona muita coisa, numa vida que nos proporciona, numa escola maravilhosa. Eu vivo falando para o meu filho que eu adoraria ter estudado na Carandá. Eu preciso te contar uma porque coisa. eu vejo... Elas estão me dizendo Oi? aqui, a menina e a Estela estão me dizendo aqui que o Caco colocou os filhos no Viva. Que eles, quando eram O Caco, pequenos, desculpa? os filhos do Caco estudaram no Viva a Vida.
Ai, que demais! Não Elas sabia acabaram de disso. contar. Olha só. Olha que coincidência. É a cara dele. Ele é uma pessoa muito simples, muito simples. Quem conhece ele pessoalmente sabe disso. Muito interessante, né? A coincidência e como a gente vai se encontrando, né, pelo tipo de escolha que a gente vai fazendo mesmo, né? É verdade, é verdade. E ele tinha, e como ele já tem esse olhar também, o Caco, para quem não sabe, ele nasceu e cresceu numa periferia de Porto Alegre, né? Então ele teve contato com histórias difíceis desde cedo. Mas ele teve uma família, a mãe dele é uma gracinha. Eu tive a oportunidade de conhecer num prêmio quando ela veio para cá. Uma família muito valorosa e ele acabou trazendo essas histórias que tocaram ele, que fizeram parte da vida dele, né? Porque eu acho que tudo que a gente experiencia, a gente consegue passar com mais propriedade, a gente realmente entende e apreende o que nos é mostrado, né? Então, eu também tive muitos aprendizados, assim como todos nós, mas desde a infância. A minha mãe, ela veio de uma família mais pobre, que morava na roça. E aí, além de ouvir as histórias dela, que ela me contava, né, ela adorava contar as histórias de subir em árvore, de namorar embaixo do pé de jaca, histórias essas de fazenda, né? E das dificuldades que ela vivia na infância. E aí eu pude conhecer essa parte da família da minha mãe, que foi muito importante para mim, de um valor enorme. E eu acho que foi ali que uma sementinha começou a ser plantada, porque aí eu comecei a ver o que era pobreza, o que era desigualdade social. Então, já veio desde cedo. A gente ia todo ano visitar meu avô. Meu pai ajudava da forma como ele podia na época, mas eram pessoas muito simples e que a gente conseguiu, durante um tempo, poder dar esse apoio e, ao mesmo tempo, olhar e ver o que estava acontecendo. Então, quando eu fui escolher minha profissão, eu sabia que eu queria trabalhar com comunicação, só que na área social. Podia ser atriz, né? De repente interpretar personagens que trouxessem essas histórias, mas aí eu fui lendo sobre jornalismo, fui conhecendo alguns jornalistas. Eu falei, eu acho que é aí que eu vou querer trilhar meu caminho. Então, a própria experiência do que eu tive, a experiência que eu tive na infância, me plantou essa semente, sabe? Eu acho que essa foi uma grande motivação para mim. Tem alguma pergunta? Já que senão eu vou ficar falando aqui. Lu. Oi, boa noite a todo mundo. Thaís, por enquanto tem uma pergunta só, da Dani. Ela diz assim: gostaria de saber qual o maior desafio que você teve em seu trabalho nessa pandemia. Desculpa, você pode repetir para mim? Posso, claro. A Daniela pergunta: gostaria de saber qual o maior desafio que você teve em seu trabalho nessa pandemia. Tá. Então eu posso só fazer uma introdução breve para falar da Globo News, né? Eu trabalhei no Profissão Repórter por 7 anos. O Léo nasceu, o filho que estuda na Carandá nasceu em 2011, eu estava lá. E aí eu pedi para o Caco assim, Caco, por favor, deixa eu ficar fazendo matéria em São Paulo, porque agora eu tenho um filho que eu tenho que cuidar e não dava para ficar viajando tanto. E lá a gente viajava muito. Então, terminei os 7 anos lá e fui convidada para trabalhar na Globo News para trazer um pouco desse jornalismo que eu fazia lá, desse formato de jornalismo, né? Porque a Globo ela tem diversos formatos. A gente pode contar a história de vários jeitos diferentes. Então, a Globo News é um canal por assinatura, e lá a gente tem a possibilidade de tanto entrar ao vivo, como fazer uma reportagem que vai ser editada e exibida, como fazer um documentário, como fazer um programa mais extenso, que tem 25 minutos, então uma grande reportagem. E hoje, por conta da pandemia,
o canal mudou bastante, porque a gente está tendo além da pandemia, uma crise política gigantesca. Como a Globo News, ela tem base ali, comentar, aprofundar aquelas notícias, a Globo News, ela tem isso como base dela mesmo, né? Então é um canal assim, você vê uma notícia em algum lugar, aí você quer aprofundar aquele assunto, você vai ouvir comentários de pessoas que são especializadas, super inteligentes, elas têm um conhecimento muito grande na área delas, por exemplo, na área política, econômica. Então a gente tem grandes comentaristas que vão trazer uma informação ali de bastidores, né, do que está acontecendo no Congresso, e também de opiniões mesmo, que possam formar a opinião de quem está assistindo, né? Por conta dessa dessa pandemia e dessa gigantesca crise, a gente acabou a gente mudou a grade de programação. Então, a gente tem menos reportagens. Então, um repórter, que sou eu no caso, e mais outras dezenas, trazem reportagem, trazem os assuntos. Só que, por conta da crise, precisa se falar demais. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo. Então, a gente reduz um pouco o espaço de tempo para as reportagens. E aí a gente começou a ficar desesperado. Meu Deus, e agora? Como que a gente vai fazer? Mas tudo tem um jeito, né? Então, às vezes é mais desafiador. Então, o primeiro desafio, conseguir fazer a reportagem na rua, porque agora a gente não consegue mais ter tanto acesso. A Globo, ela está tendo um cuidado muito grande com os funcionários, então a gente não consegue, por exemplo, entrar na casa das pessoas. Se a gente for fazer uma entrevista, tem que ser à distância, entregar um microfone na mão dela, que é um outro microfone que é higienizado. Eu vou ter o meu próprio microfone, vou usar máscara. Então, vocês devem acompanhar que todos os repórteres que entram na rua estão de máscara. Então, esse primeiro desafio é como você alcança as histórias com todos esses obstáculos, né? E o segundo é você encontrar o tempo que você precisaria para contar uma história. Então, eu acho que esse é o momento que eu encontrei mais desafios. Assim, eu venho com as reportagens e aí eu vou vendendo aquela reportagem. Então, é como se eu fosse uma vendedora de histórias. Gente, eu tenho essa história. Eu posso colocar no Jornal das 10? Ai, Thaís, o Jornal das 10 está lotado. Eu posso colocar no Jornal das 13? Ai, o Jornal das 13, hoje o Bolsonaro falou aquela frase. Então, não vai dar tempo. Ah, então eu posso ser no 18? Mas, assim, a gente entende mesmo que é um momento mais difícil. Então, não é nenhuma crise, mas é uma dificuldade mesmo, porque a gente, mesmo os jornalistas e os editores-chefes e a direção, ela também está num momento que está tudo meio assim, né? Como que a gente vai fazer, gente? A gente está num mundo muito maleável, então vem uma sugestão daqui, a gente põe aqui, mas a gente está tecendo uma nova história ali de como apresentar a notícia, né? Então, a Globo, ela tem vários produtos, então você tem a Globo que é aberta, né? Que é o canal aberto, então você tem o Fantástico, que vai conseguir trazer mais histórias, né? Que é uma revista eletrônica, né? Eles têm essa função. Você tem os jornais locais, que vão trazer as notícias locais de cada cidade. A Globo News, ela é voltada muito para aprofundar realmente o que está acontecendo, para entender. Gente, me explica o que está acontecendo. E eu sou uma jornalista que eu gosto muito de trazer algumas histórias que são muito dramáticas. Isso vem de mim. Histórias leves também, mas histórias que precisam ser contadas, porque, principalmente num momento como esse, a gente está vivendo uma pandemia, e a pandemia, ela trouxe à luz as maiores feridas que nós temos no Brasil. Então, nós já tínhamos. Imagina com uma pandemia. E como jornalista, eu preciso
elas vão ficar escondidas, né? Então, a gente cobra dos poderes públicos, né? A gente cobra dos governantes, a gente mostra o que está acontecendo e fala, e aí, você vai deixar... Como é que acontece uma coisa dessa? Né? Então, a gente não pode deixar... Muita gente fala, ai, Thaís, mas são notícias muito ruins. A gente tem uma cobertura que, às vezes, acaba mostrando muita coisa ruim, né? E eu vou fazer assim uma defesa, não que eu defendo que a gente só tenha que trazer notícias ruins, lógico que não, a gente tem que trazer as soluções, principalmente. Então, você mostra um problema, mostra a denúncia, o problema, cobra e fala como que poderia ser feito. E esse como poderia ser feito, a gente pode ouvir um entrevistado, né? A gente pode ouvir um especialista, a gente pode mostrar um bom caminho que uma instituição tenha tomado para resolver determinado problema. Eu acredito muito no jornalismo que é propositivo, né? Que nos traz propostas de melhoria. Mas a gente não pode deixar de mostrar as denúncias, né? De trazer o que está acontecendo, porque tem coisas que ficam naquelas cidades pequenas, e aí, como não ganha visibilidade, aquilo vai se repetindo. Então, quando você mostra, você cobra, você faz uma marca ali, olha, a gente está de olho aqui, né? Então, é muito importante que a gente, mesmo com a dificuldade de alcançar fisicamente aquelas histórias, eu estou tentando trazer uma forma que é receber os vídeos dessas pessoas, gravar ligando, gravar por Skype e tentar um espaço no jornal, meus 2, 3 minutos, às vezes 10, né? Depende, que eles dão para a gente conseguir mostrar essas histórias para assistir. Então, esse é um desafio que a gente está enfrentando nos últimos 3 meses aí, né? Lu, estou vendo aqui que tem duas falas no chat que eu acho que valem a pena entrar. Sim. Se puder. Entrar na conversa, né? Gente. Claro. Antes de falar delas, umas pessoas estão te dando boa noite, várias pessoas da equipe entrando. A Alexia pediu para mandar um beijo da Adri. Tem um pessoal conhecido, sua mãe também entrou mandando um beijo, todo mundo feliz de ter os avós participando mais uma vez na escola desse outro jeito. Tem um comentário primeiro da Penina, né, sobre essa questão das histórias de denúncia e também as histórias boas, né, mais leves e de soluções. A Penina comenta, nessa época é preciso os 2 tipos de história, as que mostram a realidade e as que trazem esperança e orgulho pela humanidade. Acho que é uma fala que amarra, né, isso que você estava dizendo também, de trazer as propostas. E a segunda, na verdade, a pergunta, né, vem da Paula, mãe da Juju, do 3º A, da tarde. Ela diz assim, o meu mestrado é sobre liberdade de imprensa. Por isso, queria saber se, na opinião da Thaís, a pandemia interferiu no direito à informação e na liberdade de informar. Deu para escutar aí, Thaís? Luísa, eu vou pedir desculpas para vocês, porque quando a Luísa entra, eu ouço tudo picotado. Então, se a Ana Cristina puder me falar o que ela perguntou, eu agradeço. E não quis interromper. Eu vou desligar a Luísa, então, e aí eu vou lendo quando a gente achar que tem alguma coisa importante. Acho que a Lu estava dizendo das pessoas que estão entrando e que estão mandando beijo para você. A Alexia, que é a filha da Adri, que era a professora da escola, entrou e mandou um beijo em nome da mãe para você, né? A sua mãe entrou e aí as pessoas da escola estão dizendo, ai, que legal, a gente adora quando os avós entram para estar conosco na escola, né, no nosso cotidiano. E aí, com relação à sua fala mais específica, a Pê estava falando que ela acredita que nesta época é muito importante os 2 tipos de história, né? As que mostram a realidade e as que trazem esperanças, que fazem a gente acreditar e ter algum orgulho da humanidade que somos, né? E a Paula, mãe da Juju do 3º A,
Ela diz que o mestrado dela é sobre liberdade de imprensa, e aí ela queria saber se, na sua opinião, a pandemia interferiu no direito à informação e na liberdade de informar, né? Que eu acho que aí tem a ver com também essas escolhas que o canal, por exemplo, vai podendo fazer, de que tipo de mensagem ou de que tipo de reportagem tem prioridade ou não, enfim. Né? A Paty, coordenadora, está perguntando, que, tendo em vista as novas tecnologias da comunicação, diante do cenário imposto pela pandemia, você acredita que o jornalismo tradicional terá que se reinventar? Que tem a ver com uma pergunta que a gente vem se fazendo o tempo todo, né? Como que a gente reinventa a escola, ou o que é da escola que precisa ser reinventado e o que se mantém enquanto estrutura institucional da qual a gente não abre mão, né? E acho que a gente vai pensando isso nas outras profissões, quando a gente se depara com esse desafio da tecnologia, né? E o Roger está falando que adoraria saber mais das suas aventuras e da sua experiência com o Caco Barcelos, que é um jornalista imprescindível. Né? Eu acho que ele vai permeando sua conversa, né, ao longo da sua fala. O tempo todo a gente vai reconhecendo ali a influência e o seu trabalho com ele. É isso. Ai, tá ótimo. Eu consegui ouvir um pouquinho mais, mas não 100%. Você consegue só ler para o chat confirmar, daí? a última é para saber mais desse. Oi? Não, é que eu achava que você podia estar vendo o chat, mas você também não vê, né? As histórias escritas aqui. A última pergunta, na verdade, é para saber também sobre mais experiências com o Caco Barcelos, é isso? É. Tá. Isso. Então, vamos falar de liberdade de imprensa e o jornalismo se reinventando? Pode ser? Pode. É... Eu vou Olha, me derrubar da tela para ver eu se imagino. diminui também a pressão sobre a internet, tá bom? Eu vou ficar Tá escondido. bom, Qualquer coisa, eu tô aqui, você me chama. tá bom. Bom, agora eu vou achar que eu tô sozinha aqui, falando sozinha. Olha só, eu senti. Às vezes a gente faz ao vivo na rua, né? Eu comecei a fazer ao vivo nas ruas de São Paulo e nós fomos muito hostilizados. A Globo, não só a Globo, tá? Mas outras emissoras também. Eu tenho colegas que trabalham em outras emissoras que também são hostilizados, né? E é um público que acaba falando um pouco que é um exagero o que está acontecendo, que não acredita muito na doença, né, no coronavírus, no novo coronavírus, e são essas pessoas que geralmente nos hostilizam. Então, muitas vezes que eu estava entrando ao vivo na Globo News, passava alguém xingando, e isso, em Brasília, nós temos colegas lá que faziam a cobertura ali daquele local onde o presidente se pronuncia, que ali estava bem complicado, né? Então a Globo tomou algumas decisões, né? Bom, aqui a gente não vai mais fazer essa cobertura e a gente vai continuar ouvindo o Ministério da Saúde, sabendo o que está acontecendo com essa doença, como ela está se alastrando e tentando trazer aí mais informações, né? Sobre liberdade de imprensa nesse sentido, assim, de a gente tentar falar e alguém xingar a gente, ou empurrar, ou fazer alguma coisa, é uma situação terrível para a gente, né? A gente está informando, né? E são informações que são checadas, rechecadas, a gente acompanha, a gente conversa com várias fontes, então a gente fica sabendo o que está acontecendo nos lugares, né? Então, a gente não está falando qualquer coisa, né? Antes de colocar uma informação no ar, uma responsabilidade gigantesca para entender do assunto e para saber o que a gente está colocando.
Só que lá dentro, assim, lá dentro que eu digo, entre os meus colegas, quando a gente vem com uma história, a gente recebe algumas portas abertas, né? Então, Thaís, vamos tentar no jornal tal. Eu vou falar pela Globo News, né? A Globo News, ela tem o jornalismo mais aprofundado na área política, né? Hoje, na área econômica também, mas a gente tem espaços diversos dentro da emissora para colocar essas histórias. Então, eu acredito que esses espaços, eles estão ali, né? Mas cada repórter tem um jeito de trabalhar, tem um repórter que ele gosta mais de matérias de polícia, o outro repórter ele vai fazer mais matérias de política, o outro vai contar mais histórias. Eu adoro histórias das pessoas. Então, eu, por exemplo, estou tentando fazer um projeto lá que o pessoal adorou e quer fazer. Então, a gente está vendo se sábado a gente consegue pôr no ar, que são histórias de pessoas que estão pelo Brasil, na linha de frente da pandemia, trabalhando, mas que podem compartilhar o que elas estão vivendo. Então, um exemplo, tem uma mulher que é de Natal, que mora em Bérgamo, na Itália, que é aquela cidade onde tem um hospital que morriam uma média de 800 pessoas por dia, e ela se contaminou toda a família e ficou mais de um mês dentro de casa. E aí eu comecei a conversar com ela à distância, para ela ir fazendo alguns vídeos que ela pudesse fazer, para a gente trazer um pouco da história dela, mostrar a família de Natal que está aqui. Então, que é muito que a gente fala, né, até na escola, sobre a humanidade, né, sobre humanizar tudo isso que está acontecendo, né? Quem são essas pessoas? Quais são as histórias por trás desses números e de tudo que está acontecendo, né? Um médico amigo meu que trabalha como voluntário de hospitais no interior e que ele está levando o conhecimento dele para a equipe médica de lá, para a equipe multidisciplinar. Então, eu quero dividir o meu trabalho, então eu vou colocar esse conhecimento que eu tenho a serviço de outras pessoas. Então, é uma coisa muito positiva, né? Eu estou tentando montar esse quadro, trazendo estou falando aqui em primeira mão para vocês, deixando público aqui para vocês, mas é uma vontade muito grande, porque quando você olha, você fala, cadê a rua? Cadê as pessoas? Né? Cadê essas histórias? Onde elas estão? É possível a gente trazer. Mas, por exemplo, a enfermeira de Bérgamo, ela falou assim, Thaís, eu morro de vergonha de filmar e de falar. E aí eu fui conversando com ela durante, acho que um mês, mais ou menos, para mostrar para ela que não era tão complicado assim, que bastava ela mostrar alguma coisa que ela achasse interessante, né? Os colegas de trabalho dela, a conversa com a família, para a gente trazer um pouquinho quem é a Linária, né? Essa brasileira que está na Itália e que agora pode mostrar um país que está começando a sair na rua, né? Embora lá o shopping abriu, mas fica vazio. Até hoje, ela mostrou um vídeo de um shopping vazio. Então, eu estou com esses vídeos, estou reunindo tudo isso para montar uma espécie de quadro. Então, eu vou trazer essas histórias para que a gente ilumine essas pessoas. Então, o defensor público, que agora está trabalhando muito mais, né? Os problemas estão ainda mais, estão se multiplicando ainda mais, então eles estão com uma demanda enorme. O que o defensor público está defendendo agora? Que mais? Bombeiro, a polícia, que está fazendo outros tipos de atendimento por conta da quarentena, das pessoas dentro de casa, né? No caso de violência doméstica, por exemplo. Que mais? Tem uma série de personagens que a gente chama das histórias reais aí, que eu estou reunindo para conseguir para conseguir trazer essa humanidade, né? Para que eles compartilhem a vida com a gente, porque é sufocante, muitas vezes, a gente não conseguir compartilhar a vida das pessoas. E se eu não tenho alguém do meu lado para olhar e falar, e aí, conta a sua história, né? É essa pessoa que é importante, é esse que eu quero mostrar para vocês, né? Então, não tem sentido. Então, com a pandemia, milhares de coisas começaram a acontecer na minha cabeça. E o que eu posso fazer? Eu tenho esse caminho não dá, vou tentar esse. Então,
isso é comum a todas as profissões, com certeza, né? Há muitas profissões que dependem de uma recriação, né, para conseguir continuar existindo, para conseguir continuar trazendo um trabalho de qualidade. Então, quanto à pergunta do Caco, né, de como foi trabalhar com ele, o que eu mais aprendi, que eu acho que foi uma coisa que, inclusive em palestras para futuros jornalistas, eu falo muito, quando você ouve alguém falar, por exemplo, eu acordo 4 horas da manhã, tenho que deixar meu filho na vizinha, tipo uma mulher da periferia, tenho que deixar meu filho na vizinha, ela cuida de crianças, porque eu trabalho o dia inteiro, e aí eu volto à noite, e aí eu pego meu filho na vizinha e dou o jantar e ponho ele para dormir, às vezes fica muito pouco tempo. Se a gente ouve a pessoa falar isso, e até se emocionar, sabe? Nossa, é uma vida muito puxada, não sei o que, nananã. Agora, faz o que? Vai onde ela está. Vai lá 4 horas da manhã, acorda com o filho dela, vai até a vizinha, mostra essa vizinha trabalhando, cuidando do filho dela, vai até o trabalho dela, passa o dia com ela lá, para ver como ela se sente, depois volta com ela para a comunidade onde ela mora. Eu já fiz essa matéria com o Profissão Repórter, porque a gente pega essa fala forte, só que atrás dessa fala tem uma vida toda. Eu não posso mostrar toda a vida da pessoa, mas eu posso trazer um recorte dessa fala dela, desse depoimento, e mostrar. Ganha muito mais cor, muito mais vida, muito mais sentimento, muito mais informação. Eu lembro de ter ido numa casa de cuidadoras de criança, que a mulher cuidava de 10 crianças. Tinha criança, papagaio, cachorro, gato, tinha tudo na casa. A mulher com coração gigante cuidava das crianças das vizinhas. E aí a gente soube, assim, sem querer, ela mostrando fotos antigas, assim, ela conta a história do filho que ela não conseguiu cuidar e ela teve que entregar para adoção, porque ela teve problemas graves no passado. Então, você imagina o que a gente descobre quando a gente vai atrás do lugar onde aquela pessoa está falando, né? Então, ela não conseguiu cuidar do primeiro filho e ela passou a cuidar dos filhos de outras mulheres. Então, a gente ganha muito mais a humanidade atrás dessas histórias. E o Profissão Repórter, eu acho que é o grande segredo do Profissão Repórter, que veio através do Caco. O grande segredo do Caco não filme só o que ela fala, vá atrás do que ela fala e acompanhe ela. Então, eu acho que o bom jornalismo é esse. Claro que lá a gente tem mais tempo, né? É um programa que vai uma vez por semana, tinham vários repórteres, então muitas vezes eu ficava 3 semanas com uma história só. Então é maravilhoso, como se fizesse mini documentários, né? A Globo News, por exemplo, é todo dia. Então a diferença que veio de lá para a Globo News, para mim, a matéria já vai no ar, pum, foi, acabou. Eu preparo ela, gravo, agora ainda mais na pandemia que é mais difícil, mas gravo o depoimento, aí eu levo esse depoimento no estúdio. Inclusive, a gente queria mostrar, não sei se dá para a gente mostrar agora, Ana Cris, Dá sim. Um exemplo, né, de como a gente traz essas histórias diretamente no estúdio. Porque não tenho tempo para editar, porque tudo... Isso, a gente pode colocar do Amapá primeiro, aí eu comento depois. Vamos lá, ver se vai dar certo. Aqui comigo está a Thaís Itac, no estúdio, nossa repórter, que traz uma denúncia seríssima envolvendo a situação no Hospital de Emergência da capital Macapá. Thaís, boa noite. O que foi que você recebeu de lá, hein? Boa noite, Trali. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, eu venho conversando com a Defensoria Pública do Estado, defensoria essa que começou a fazer parte do Estado somente no ano passado. O Amapá, ele foi o último Estado a ter uma Defensoria Pública e agora eles estão atuando fortemente. A denúncia
é do hospital de emergência, que fica na capital, né, de Macapá. E esse hospital ele vem sofrendo uma crise seríssima de saúde. A gente vai mostrar imagens que a gente recebeu de um vazamento de água que inundou o hospital de emergência, né, após uma forte chuva que ocorreu aí na madrugada do dia 26 de abril, um domingo recente. Os pacientes que estavam internados e os profissionais de saúde sofreram muito com essa situação. A gente vê aí na imagem o chão inundado, né, muita água caindo dentro das alas onde estão esses pacientes, nos leitos, e a gente sabe que é uma época de muita chuva na região norte, né, Trali? Thaís, e por essas fotos aí, parece que está tudo meio improvisado lá, as pessoas aglomeradas, né? Exatamente, eles estão recebendo muitos casos, porque é um hospital de referência para a Covid-19, lá eles fazem um encaminhamento para os outros centros, e tem uma imagem que impressiona, Trali, essa aí, que são agentes funerários entrando numa das alas, retirando um corpo, segundo... Essas imagens, acho que dá para a gente falar em cima do vídeo, né? Mais de 4 horas. Elas, na verdade, chegaram a mim via WhatsApp. Então, de um servidor público, defensor público do Amapá entrou em contato comigo e falou: Thaís, pelo amor de Deus, a gente precisa mostrar isso aqui. A gente não está conseguindo dar publicidade às coisas que estão acontecendo nesse local, né? Por exemplo, esse enfermeiro, ele fez um vídeo de dentro do hospital. Então, se não tivesse esse enfermeiro para gritar por socorro e postar esse vídeo, e o defensor pegar o vídeo e procurar a imprensa e falar, pelo amor de Deus, olha o que está acontecendo aqui, muitas coisas que estavam com um problema lá iriam continuar com o problema. Então, esse é um exemplo, por exemplo, eu não podia estar lá, eu não podia viajar até o Amapá. É um estado que a gente, realmente, o defensor fala, eu queria trazer o Amapá para o mapa do Brasil. Um defensor super corajoso, que está enfrentando a justiça, né? Está enfrentando, está recebendo a demanda da população e está tentando fazer o trabalho dele. Então, por exemplo, nesse caso, eu recebi os vídeos, conversei com as pessoas, entrei em contato com o hospital. Naquele momento, eles quiseram só mandar uma nota, não quiseram atender a gente, mas é um jornalismo que é extremamente necessário, principalmente nesse momento, quando a gente vê que está chovendo dentro de uma enfermaria ali, na verdade nem era enfermaria, era no setor de emergência mesmo, e ninguém está fazendo nada. Então, assim, o meu trabalho como jornalista é pegar esse vídeo, falar com o defensor, falar assim, fala ao vivo com a gente, tudo bem para você, você vai estar bem aí, se expondo e tal, porque muitos se recolhem, né, com medo de represália e tal. Então a gente consegue fazer agora, trazer agora as denúncias dessa forma. E aí eu pedi para ir no estúdio. O César Tralha é um jornalista de São Paulo, que ele passou a apresentar a Globo News também, e é um jornalista que a gente tem um carinho enorme, porque ele fala de uma forma muito natural, ele conversa com todos que participam desse jornal, então ele também ajudou a trazer essa denúncia comigo no estúdio, embora eu não tenha essa habilidade de apresentadora, né? Porque o estúdio é um lugar que a gente fica um pouquinho mais com vergonha, assim, gosto da rua. Se eu estou na rua, a rua protege. Agora, o estúdio é um lugar muito difícil, gente. É silencioso, assim, você olha para aquela tela, assim. A gente aqui em casa, então, é mais esquisito, né? Nossa, Sub, imagina, assim, todo mundo fala, ai, Thaís, mas você já faz televisão. Eu falo, vocês não sabem o que é estar no estúdio. Estúdio é mais difícil. Mas essa eu acho que é um caminho, enquanto, né? E a gente vai testando ali aos pouquinhos. Daqui a pouco vocês vão estar vendo aquelas outras histórias lá, dessas pessoas que... Entregadora de pizza, sabe? Eu entrei em contato com uma motogirl, ela se intitula Motogirl, e trabalha há 20 anos já nas ruas de São Paulo.
E ela veio me contar as histórias que ela encontra, assim, tipo, um idoso mandando um bolo para o amigo que também é idoso, que eles não podem sair de casa, então ela tá levando um bolo de uma casa para outra, sabe? São histórias tão maravilhosas de ouvir. Ela contou para mim também que foi entregar um presente para uma mulher que estava internada, mas não era de Covid, não. Ela estava com uma outra questão, mas ela conseguiu entrar, colocou máscara, tudo, entrou no hospital e entregou. E aí essa pessoa que estava lá agradeceu tanto, ela falou, nossa, muito obrigada, você não sabe como você me fez feliz hoje. Aí ela falou, essa pessoa que te deu esse presente, ela ama muito você. Agora, você imagina uma empregadora falando, sabe, trazendo essa emoção tão grande com aquela entrega. Eu falei, eu quero contar essa história também, é tão importante, né? A gente vê que as pessoas estão se movimentando de uma forma amorosa também, né? Tem uma outra que a gente pode colocar, aproveitando aí o embalo, que é sobre também foi uma denúncia sobre uma cidadezinha em Minas Gerais, uma cidadezinha pequena, não, mais ou menos 100 habitantes, chamada Muriá. E aí eu consegui colocar a denúncia no jornal das 10 da manhã. Como a gente tem jornal o dia inteiro, então a gente vai pulando de jornal em jornal. E aí troca de horário, mais cedo trabalhar, aí o filho vai na casa do pai, aí faz todo aquele bololô para dar certo da matéria ir para o ar, né? E muitas vezes essas matérias vão se repetindo, né? A gente acaba assistindo novamente ao longo do dia em outro jornal, não? Não me escutou? Eu não te vi, Ana Cris, desculpa. Tá, então deixa para lá, depois a gente conversa. Vou passar primeiro o vídeo. Preciso melhorar minha internet, urgente. Pelo volume de informação que a gente tem que trazer e priorizar para vocês todos os dias. Felizmente, temos jornalistas como ela que estão observando esse Brasil de verdade, onde as perdas e as dores vão se multiplicando, né, Thaís? Seja bem-vinda, minha amiga. Com certeza. Muito obrigada, Aline. Obrigada pelo espaço aqui que a gente tem também para trazer essas histórias. A gente está trazendo uma história muito grave, que é de Muriaé, que fica no interior de Minas Gerais. E aconteceu o que lá, Aline? Uma pessoa teve que ajudar, o Magno Lúcio teve que ajudar a enterrar o irmão, a tirar o corpo do necrotério. E foi uma situação assim que a gente nunca viu. Foi a primeira morte, né, a Thaís? Essa morte em Muriaé, uma cidade do interior mineiro, foi a primeira morte registrada lá. Uma cidade pequenininha, sem estrutura nenhuma, a gente sempre fala sobre isso aqui, o avanço do coronavírus pelo interior do país, onde a estrutura é muito pequena, onde a cultura local é muito diferente. É a primeira morte registrada nessa cidade. Vejam só o que passou a família dessa vítima, né, Thaís? É inacreditável. Conta mais pra gente. Não, é uma cidade de cerca de 100 mil habitantes e o que chamou muito a atenção foi o descaso na remoção do corpo do necrotério do hospital. O que chamou muito a atenção foi através de um vídeo que eu recebi do irmão dele. A gente vai mostrar para vocês primeiro esse vídeo. Olha só. Não pôde ter quase ninguém presente. Eu tive que ajudar, porque não tinha ninguém com coragem. Esse é um vídeo, eu posso falar em cima, Ana Cris? Pode. Tá aí meu irmão, Mauro José. Enfim, sendo sepultado. Essa denúncia também chegou a mim, porque às vezes o pessoal conhece o meu trabalho e fala, eu acho que eu vou enviar para a Thaís, pode de reportagem em cima de um tema tão pesado, né? Acho que a gente não precisa mostrar toda a reportagem. Por exemplo, só mais esse finalzinho aí. Peraí. O descaso passou por várias instituições. Começou no hospital, passou pela funerária. Ele disse que o dono da funerária disse que não tinham funcionários suficientes. E quem faleceu é o irmão dele, o Mauro José de Souza, 45 anos, morador de Muriaé. Ele tinha 3 filhos.
e morreu no dia 9 Se de quiser maio. parar, Ana Cris, aí eu continuo aqui só para explicar a história. A gente pode deixar o link, quem quiser assistir toda a reportagem, a gente deixa depois. É uma história muito triste, mas que mexeu muito comigo, porque um momento desse, a família ela precisa ser acolhida, né? Então, a gente acabou trazendo essa história para fazer uma cobrança bem dura com o hospital, com a funerária, com o cemitério, enfim. Essas histórias elas acabam chegando, mexem muito com a gente, e eu acho que o primeiro passo, eu acho que a primeira etapa de qualquer coisa é se mexe comigo, eu estou com vontade de dar um grito e falar, meu Deus do céu, não pode acontecer uma coisa dessa. Eu acho que é a primeira coisa que um jornalista precisa para levar uma história à frente, né? Uma história que, muitas vezes, as pessoas vão olhar e vão falar, eu quero desligar a televisão. Mas assim, eu conversei tanto com esse irmão, ele me agradeceu muito, porque deu uma força gigantesca. O hospital, eu tenho certeza que não vai fazer isso mais com ninguém, não vai trazer esse descaso. Então, é necessário também a gente trazer essas histórias, né? E assim, a gente ainda está vivendo isso, né? Então, a gente está experimentando, né? Como a gente se reinventa nesse momento. A gente vai depender de cada jornalista que está no seu próprio trabalho. Então, assim, eu me sinto incomodado do jeito que está. Como é que eu posso encontrar soluções para trazer mais histórias? Como é que eu posso estar encontrando esses espaços? A gente vai ter que depender de cada um, da força de cada um, porque eu acho que isso é para todo mundo, né? Quando vem aquela onda, você pode ser arrastado com ela, né? Você vai junto. Num determinado momento, a gente entende que existem as dificuldades, mas que a gente pode tentar encontrar as brechas para continuar fazendo o nosso trabalho com qualidade, né? Eu imagino assim, a gente vê a escola, né? Como vocês estão se reinventando, como vocês estão criando uma força gigantesca para atender as crianças. Eu sou mãe de um menino de 8, não é fácil, né? Manter uma criança em frente a uma tela, tendo aula, né? Às vezes numa tela jogando joguinho é facílimo, né? Você deixa a criança vai embora, mas você tendo aula, né? E aí às vezes eles sentem aquele aperto e falam, eu queria estar com ele lá, eu queria estar na sala. Então é a mesma coisa da gente. Eu queria estar com esse moço. Eu queria dar um abraço nele, entendeu? Eu queria, e a gente precisa, nesse momento, eu acho que a gente tem que ter um misto de algumas coisas. Assim, eu vejo que ficar relutando e sofrendo não adianta, né? Então a gente, tem um problema. Assim eu consigo alcançar do jeito que eu estava fazendo? Não consigo. Então como que eu vou fazer? Então a gente começa a pensar nas alternativas. Dá para se manter dessa forma sempre? Claro que não. Isso vai passar. A gente só precisa ter um pouquinho mais de paciência, né? A gente tem visto aí a evolução da doença em São Paulo. A gente está cansado de ouvir esses números, né? Eu também estou cansada de falar sobre esses números. É tão difícil para a gente. Mas a gente depende de um índice para a cidade reabrir, para algum tipo de comércio reabrir ou não. Hoje, por exemplo, eu fiquei sabendo que os shoppings reabriram, e as pessoas enlouquecidas no shopping, querendo comprar, e aí a gente fica com medo dessa contaminação, e aí vai ter que reverter o processo, porque a gente tem as fases, né? A gente está na fase laranja, aí tem cidade que está na fase vermelha que está brigando para entrar na fase laranja, e a gente fica mostrando essas coisas acontecendo. Assim, eu fui no final de semana para Santo André para falar sobre o Grande ABC. O Grande ABC está na fase laranja, na fase vermelha. Mas eles se colocaram na fase laranja, estão brigando, né? O governo do estado e os municípios. E aí eu entrei numa rua assim de comércio e a galera na rua, assim, tranquila. Ao mesmo tempo você fala, será que é muita loucura a gente só ficar em casa? Porque a gente fica meio
talvez não, talvez a gente tenha que ter um pouco mais de paciência. Por um outro lado, tem pessoas que precisam trabalhar para comer. Então, como faz? Né? A gente também não pode julgar quem precisa sair. Né? Eu, por exemplo, estou trabalhando 9 horas por dia lá na TV. Eu fico de máscara o dia todo, lavando a mão sempre, não coloco a mão no rosto, chego em casa, tomo banho, mas estou seguindo estou seguindo bem, estou me alimentando bem, tá tudo certo e vou continuando. Não sei se tem mais alguma pergunta. A gente pode falar sobre trazer a parte doméstica para a live. Vamos ver se você consegue me escutar. Está escutando? Eu estou te ouvindo picado. Estou quase pedindo para você mandar por mensagem para a minha pergunta. Eu ia dizer, na verdade, sobre a reinvenção que as crianças produzem, né? E acho que você tem um exemplo de uma reinvenção super importante e que talvez seja um jeito da gente terminar essa boa conversa falando um pouco de como é para as crianças se reinventarem e o olhar atento de quem filma, de quem registra essa história, né? Que tem a ver com ser a mãe jornalista, né? Eu não ouvi tudo direitinho, mas a gente está falando sobre também as crianças nesse processo, com a escola se reinventando para passar por essa fase, é isso? E em casa, às vezes sem a escola. Em casa. Exatamente. Né? Então, a experiência que eu tenho é com o Léo. Meu filho tem 8 anos, vai fazer 9 semana que vem, já está enorme, estuda na Carandá desde os 7 meses, ele adora a escola muito, ama os amiguinhos e as professoras, e ele tem um envolvimento muito grande, né? E o Léo, ele fica em 2 casas, fica na minha e fica na casa do pai. Né? E ele está tentando manter uma organização para ele estudar, né? E para ele passar por esse momento de uma forma menos dolosa, né? Parece que as crianças, elas aceitam mais do que a gente. Eu não sei, eu tenho essa impressão. O Léo, ele demonstra que ele está feliz com a gente, mas ao mesmo tempo, ele precisa da criança também. Ele é filho único aqui em casa. Então, quando tem esse contato com outra criança e fica também com muitos adultos, a gente fica preocupado, né, dessa criança. Eu tento fazer várias brincadeiras lúdicas com ele, conversar a respeito do que está acontecendo, para quando ele tem ansiedade, né, e quando ele traz essas preocupações, mãe, até quando a gente vai ficar assim? Né, eles perguntam muito isso para a gente. Nossa, mas eu não vou voltar. Será que eu volto em agosto, em julho? Falei, filho, eu espero muito, mas a gente ainda não sabe, a gente não tem uma resposta, né? Então, enquanto isso, a gente precisa se reinventar mesmo. O Léo, ele tem prestado atenção na aula direitinho. A gente estava conversando a respeito de algumas mensagens que as crianças mandam uma para as outras, que acaba atrapalhando no meio da aula. Mas isso, as mães estão conversando entre si e falando, gente, vamos falar com eles, porque eles perdem foco. Então, eu fiquei de olho quando eu estou em casa, porque eu estou fazendo uma escala diferente no jornalismo. Eu estou trabalhando 2 semanas seguidas e folgo uma. Então, essa semana que voltaram as aulas, eu estava aqui, eu fiquei bem feliz de poder acompanhar essa volta, né? Eu comecei a fazer um trabalho de organização. Eu não sei se dá para mostrar. Se eu mexer o celular aqui, eu acho que deve ficar lento, né? Eu ia mostrar. As minhas paredes da casa, elas estão cheias de coisas, assim. Eu acho que vale a pena mostrar isso aqui, ó. Peraí, rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo. Peraí. Aí teria que virar ou não? Não consigo virar, mas vou virar assim, ó. Olha aqui, gente. Isso aqui, ó, é um método que eu vi num curso que eu fiz, que aí você coloca a fazer,
fazendo e feito. E aí, você vem aqui, por exemplo, o Léo, ele toma homeopatia, ó, tomar homeopatite. A gente cola aqui um adesivo atrás e põe aqui. Aí ele tá fazendo e depois feito, ele tá adorando isso aqui. Então, se tiver alguma mãe assistindo, é uma ótima dica. Coloca a agenda dele na outra parede, a agenda da semana. Começa a escrever muito sobre a vida, assim, a gente divide muito sentimento, assim, a gente coloca na parede. Eu acho que é muito legal essa coisa da gente estar olhando. E eu não tinha isso em casa, então eu estou tentando ajudá-lo a... Na escola ele tem essa coisa do quadro, deles fazerem a rotina, então eu estou tentando trazer um pouco para cá também. E aqui onde eu moro, a gente tem um térreo que a gente consegue passear um pouco, tomar um sol, né? E a gente consegue também jogar uma bola na quadra, a gente desce de máscara, mas como aqui não tem muita gente que vai para a quadra, então a gente fica meio sozinho. Tem uma coisa muito legal que eu até conversei com o pessoal da escola sobre isso, que é o que as crianças também estão aprendendo em casa, né? O Léo, ele já arrumava a cama dele, ele já tinha algumas atividades que ele fazia, né? Dava comidinha, colocava água para os gatinhos, a gente tem 2 gatos e tal. E hoje ele está vivendo mais a casa, ele está vendo que tem que lavar roupa, lavar louça, né? E ele está fazendo. Hoje ele fez café da manhã para mim, sozinho. E a coisa mais linda do mundo. Então, a gente também está tendo momentos que é de uma riqueza tão absurda que eu acho que eles vão levar isso para a escola, eles vão chegar na escola tão mais fortificados. Eu sinto isso, sabe? E quando eles forem compartilhar com os amigos, eles vão estar mais recheados de vida, assim, de uma vida que pode ter sido difícil durante um tempo, né? Porque não está compartilhando. O Léo fala com os amigos pelo celular, e aí ele anda pela casa e mostra, ele adora mostrar, mas é desafiador, né? Não sei se você consegue ver no telefone as mensagens, mas se não, eu acho que a gente... Então vamos fazer o seguinte, acho que a gente encerra vendo o vídeo que você fez, tão belo, e aí depois a gente te passa todas as perguntas e a conversa do chat para você ir interagindo, a gente pensar um jeito de você interagir, pode ser? Pode, eu posso gravar vídeo respondendo todas as perguntas. Fiquem à vontade, tá? De perguntar. E desculpa mesmo minha internet, eu vou tentar melhorar aqui. Imagina. Eu vou passar o vídeo, então, de um olhar sensível de uma mãe repórter sobre a vida, né? E como os meninos são capazes de reinventar, ainda que num mundo muito protegido e isolado, né? Para a gente terminar pensando sobre essa coisa das reinvenções e das boas histórias. E aí, vamos assistir. Tá. Você quer que eu apresente o vídeo ou não? Fala alguma coisa do vídeo ou a gente volta? Fala agora. O Léo, ele começou a ficar na varanda, óbvio, né? A gente vai fazendo as coisas na casa, mas nas primeiras semanas que a gente estava com muito medo, né? Acho que todo mundo sentiu isso. A gente não saía, não sabia até que ponto ia ou não. Então a gente ficou muito dentro de casa. E tem uma menininha que mora no andar de baixo, aqui no 6º andar, eu moro no 7º. E o Léo via essa menininha de vez em quando, mas como ela tem um horário diferente de aula, eles nunca tiveram oportunidade de se conhecerem melhor. E aí, com a quarentena, eles se conheceram através da varanda. E eu comecei a gravar alguns momentos dos dois. E o meu namorado, que é cinegrafista, jornalista, tem um olhar também muito sensível e também é editor de imagem. Então, a gente uniu esse trabalho
e a gente fez uma edição do Léo que queria brincar de varanda. Então é esse vídeo que vocês vão ver aí agora. Que é belíssimo. O quê? É verdade, filho. O que você achou dela? Ela é legal. Ela é praticamente a Lolo, Você acha? que gosta de coisa assim, de leve, essas coisas. Eu acho ela muito divertida. Porque ela não é tipo uma menina que só gosta de brincar de boneca, assim. Eu gostei muito dela. Tava dando a mão direitinho. Sabe como eu lembro o nome dela? Só lembrar o nome da minha prima. Interessante. A Isabela. Isabela! Eu acho que ela quer colocar uma fantasia. Eu também acho. Me mostra essa primeiro. Você tá do quê? Não. Como é que ele faz? Nossa, que medo. Isabela, você viu que o Léo tá de zumbi, né? Ele pôs a fantasia dele, olha. Como é que faz o zumbi, mostra? Isabela! Põe a fantasia, as outras que você tem. Isabela, você podia pegar um leg que eu tenho no Rio pra gente brincar de varanda, brinco aqui também tá aí. Eu vou montar uma casinha. Eu também vou montar uma casa. Você vai ver como vai montar. Ano passado eu fiz uma nave de Lego. Olha a minha mesa como que tá. Sabia que eu tenho até um computador aqui, dentro lá? Eu que criei. Não foi assim que... Não é igualzinho de verdade, né? Parece um pouco. Só deixa eu fazer aqui uma coisa, deixa eu procurar essa peça. Eu tenho que fazer um café da manhã, que eu tô fazendo, sei lá. Eu tenho 3 tipos de Zane. Eu tinha muito. Sabia que eu tenho até um Zane bebê? Zane bebê? É só eu trocar de perna para uma perna menor que eu tenho. Zane bebê. Eu tenho a vassoura da bruxa. Ó, a vassourinha da bruxa. O que você fez na casa, filha? Eu fiz um banheiro, aqui vai ter um computador aqui. Aqui é um espelho, aqui é um quarto, tem uma armário, aqui tem uma direita. Aqui tem um diamante, aqui no banheiro. E aqui dentro tem nota R$100. 2 notas de 100. É ruim não poder encontrar mais perto? Esse coronavírus é muito caro.
coisa mais... coruja aqui. Ficou Sem uma palavras. graça, né? Muito lindo, muito lindo. Acho que a gente podia continuar conversando muitas vezes e muito tempo, né? Mas acho que a dificuldade para você nos escutar atrapalha um pouco, até para eu poder agradecer, né? E dizer que foi muito gostoso escutar suas histórias e escutar as histórias dos seus personagens, né? E do nosso Léo em especial. Ai, obrigada, Ana Cris. Eu ouvi tudo que você falou agora, viu? Eu Que fiquei bom. muito feliz. Eu fiquei muito feliz de poder participar. A gente nunca sabe se as histórias estão agradando. Eu podia contar milhares, tem um monte. A gente marca outro dia, a gente pega a reportagem mais antiga, tem muita. Eu acho que é tão legal, né? A gente poder mostrar essas histórias que a gente não vê todos os dias, né? E aproximar as pessoas, porque eu acho que o jornalismo é isso. O jornalismo, ele faz com que essa pessoa que não conhece se encontrem de alguma forma, né? Porque muitas vezes a gente não pode ir para os lugares. Então, uma vez eu contei a história de um casamento no sertão da Bahia, de uma menina que morava aqui e foi de ônibus para lá. Como é que eu vou levar todo mundo para o sertão, né? E eu acho que essa oportunidade que o jornalismo traz, da gente poder trazer, da gente poder mostrar essas histórias é muito rica. Então, a gente pode combinar outras conversas como essa. Eu agradeço muito, muito mesmo pelo convite, viu? Foi um enorme prazer te receber aqui. A gente vai depois disponibilizar o vídeo, o link com a gravação. Aí você pode nos escutar melhor. E aí você pode também ler o que as pessoas estão escrevendo para você, porque foi muito emocionante para quem assistiu também acompanhar as conversas. Tá bom? Boa noite. Que bom. Fico muito feliz, viu? Que bom. Muito obrigada. Um beijo em todos e fiquem à vontade para falar a hora que vocês quiserem, tá bom? Que a gente compartilha aqui. Obrigada, Thaís. Tchau, gente. Obrigada. Vamos encerrar a live, então. Até a próxima. Até mais.